Olá, meu nome é Luísa, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Sociologia e eu vou falar aqui brevemente sobre a Hallyu, mas especificamente sobre grupos de K-pop e quais são os principais aspectos que levam ao fim de um grupo, né? Mas antes de eu chegar nesse objeto em si, é interessante a gente observar o que seria a Hallyu, né? Hallyu é esse fenômeno em ascensão, que seria a onda coreana, que é um processo de expansão e mercantilização da cultura sul-coreana. Então, pode ser visto, né, como um pacote cultural de exportação político e diplomático do próprio país, como uma forma de se dissociar do seu passado, né, com a colonização japonesa, com a Guerra da Coreia. Então, é formar uma imagem desejável do país, uma imagem de riqueza e de cultura a serem exportadas, e isso aí inclui a indústria fonográfica, audiovisual, gastronômica, a própria história do país, o idioma. Então tudo isso engloba o que a gente entende como Hallyu. E a Hallyu tem grande impacto, né, nesse processo, porque hoje em dia a Coreia do Sul é a 12ª maior economia do mundo. E quando a gente olha para o K-pop vem crescendo de forma gigante nos últimos anos. Mas aqui eu vou me focar um pouco mais nos anos 2000, com no início do K-pop, né? Ali na segunda geração, dos anos 2000 a 2012, que é um período que marca o K-pop na sua expansão para além da Coreia, né? É quando as músicas começam a ter trechos em inglês, os nomes dos grupos começam a ter siglas em inglês ou traduzidos para o inglês. O nome normalmente tem grupos com 2 nomes, Girl Generation é um exemplo disso. Eu não falo o nome coreano, não sei pronunciar, mas, por exemplo, a gente tem também vídeos no YouTube com títulos em inglês e em coreano. Então é a busca por esse novo mercado, né, por esse novo público-alvo e por criar o vínculo com novos fãs. E o K-pop cria o vínculo com os fãs a partir dessa necessidade de produção constante de conteúdos. Então os idols, eles estão em clipes musicais, lançamentos de 2 a 3 lançamentos de músicas por ano. Isso também inclui participação em grupos de variedade. Isso também quando os próprios grupos não têm seus programas de variedade no canal do seu canal do YouTube. Então, essa divulgação e presença mediática sempre foi uma característica do K-pop, mas vem também aumentando, né, com essa nossa nova necessidade e nova demanda do consumo rápido atual. Mas essa característica de construção e apresentação de mais e mais demandas é por conta da grande concorrência também que se instala nesse meio, né? Que é a busca por sempre estar expandindo a sua imagem e, consequentemente, a carreira do grupo. Porque um grupo de K-pop, ele se caracteriza pela imagem que ele quer vender, pela imagem que cada integrante constitui. Na época da segunda geração, a gente tinha com mais ênfase o papel que cada idol tinha dentro de um grupo. A gente tinha o líder, o rapper, o dançarino principal, o vocalista principal, o mais novo, o que era a face do grupo, ou seja, aquele que carrega a maior beleza do grupo. Então, cada característica ali formava o que o conceito do grupo como um todo queria transmitir, sabe? Quando eu digo conceito, é no sentido de que, por exemplo, tem um grupo chamado 21 que debutou em 2009, já é quase ali próximo ao fim da segunda geração. Elas, por exemplo, têm o conceito de ser a nova evolução do século XXI. Então são conceitos futurísticos, são conceitos que se dissociam um pouco do que vinha acontecendo no sentido de roupa e de personalidade, entre aspas. Por quê? Eu digo entre aspas porque é o que elas têm que passar para o público quando elas estão no palco, sabe? É o conceito que aquela música e aquele grupo como uma imagem em si estão atrelados. Então o idol, ele tem que se englobar também nessas características. E aí é que entra também a ética idol, né? Porque o idol, ele se diferencia da estrela pop no sentido de que ele ou ela, enfim, precisa tá dentro de certas características, seja saber dançar, saber cantar,
se for rapper, saber fazer rapper, atuar normalmente e saber se comportar dentro dos parâmetros esperados de um idol. Então é aquela neutralidade que tem que se passar, não há aspectos políticos ou defendendo seu... O que seja lá que o idol queira defender de forma política, social. Não, ele é uma figura neutra, ele é uma figura que sempre traz bem-estar, felicidade. Então, o idol, ele tem que estar englobado dentro de muitas características, assim, é esperado esse tipo de comportamento dessas pessoas. Então, há padrões pré-determinados para a comercialização desses grupos, né? Porque a manufaturação do idol como um produto não esconde todo esse trabalho que é necessário para a integração e produção em cadeia de sua imagem, né? Porque essas pessoas precisam desenvolver todas essas características e quando elas são vistas pelos empresários como pessoas prontas para serem entregues ao público, né, serem comercializadas e participar desse processo, é que elas são lançadas, né? E cada vez mais são pessoas mais novas, né? São crianças que começam treinando, adolescentes, e quando chega na fase já ali entre os 16 e 17 anos, já estão debutando. Hoje em dia ainda é mais cedo do que isso, né? 12, 14 anos, 13, já são faixas etárias mais comuns de se ver. Dessa forma, a construção da imagem dos idols é um elemento chave, né, que sustenta tanto a popularidade quanto a longevidade de um grupo. Então, a formação do idol segue um ideal estético e comportamental, que é muito importante para a promoção contínua do grupo e essa sua exposição nas redes sociais, para gerar também essa percepção de proximidade com o fã, de acessibilidade também. Então, a constante necessidade de se manter essa imagem impecável e a constante necessidade de manter uma idealização e o desejo do seu público sobre si e sobre o grupo é fundamental. E isso acaba gerando ou um aspecto de sucesso ou um aspecto de fracasso, porque também influencia no colapso do grupo, né? O desgaste mental, físico desses artistas também é influenciado, assim como eu vou falar um pouco mais à frente, esses artistas podem se envolver em aspectos que levam ao desgaste de sua imagem, consequentemente do grupo, e aí o grupo não consegue manter sua relevância. Então, aí é que eu me questiono, né? Quais são os principais aspectos que levam ao fim de um grupo de K-pop, né? Pensando nesse processo de construção e manutenção do grupo, dessa ética e dessa estetização. Então, o recorte que eu faço, como eu falei inicialmente, é dos grupos dos anos 2000 a 2012, a segunda geração do K-pop, tomando como análise os grupos que estão inseridos nesse ciclo de consumo acelerado, né? Onde a aparência e a renovação constante possuem forte relevância, né? Para refletir nas dinâmicas de exploração e descarte que caracterizam esse processo. Então, como eu fiz esse levantamento dos dados, né? Eu olhei quais foram os grupos que debutaram entre esse período, 2000 a 2012, quais continuam ainda ativos nos últimos 5 anos, lançaram músicas, quais nos últimos 5 anos não lançaram música e os que tiveram hiatus oficial. Então, consegui contabilizar 89 grupos nesse total. Desses 89 grupos, 45 são femininos e 45 masculinos, sendo que dos 45 femininos debutados, 32 estão inativos, ou seja, não existem mais. 4 estão em atos oficial e 9 desses 45 grupos estão ativos. Enquanto nos grupos masculinos a gente encontra uma grande disparidade, né? Dos 45 grupos masculinos contabilizados, 17 estão inativos, 2 em atos e 26 desses grupos ainda estão ativos no mercado. Então, um dado chocante aqui é a disparidade da longevidade dos grupos dependendo do gênero de cada um. Mas ao pesquisar mais detalhadamente sobre cada grupo, né, que acabou e tudo mais, ou que estão em atos,
foi possível observar que os principais aspectos que dissolvem esses grupos são a renovação, a quebra de contrato, questões financeiras, o alistamento militar, envolvimento com polêmicas, o etarismo e padrões de beleza. Mas esses elementos, eles não se expressam de forma individual, eles se entrelaçam nas motivações que levaram ao fim daquele grupo. Agora, falando mais especificamente sobre cada um deles, né? A renovação e a quebra de contratos, por exemplo. Para explicar um pouco desse processo é que um idol para debutar, ele precisa estar ligado a uma agência de entretenimento. Normalmente, ele já está ligado àquela agência de entretenimento há anos, treinando nela. E ele treina. Quando ele debuta, ele vai ter uma dívida a ser paga com aquela empresa também, porque aquela empresa o custeou, de certa forma, custeou seus aprendizados. Também tem essa parte. E que normalmente os grupos assinam um contrato de 7 anos, que isso também é conhecido popularmente como maldição de 7 anos. Por quê? Grupos normalmente, assim que esse contrato acaba, o grupo também acaba. É difícil haver a renovação do grupo, e se é uma renovação, normalmente não é do grupo como um todo, alguns integrantes acabam saindo. Então, a renovação e a quebra de contrato se tornam um dos motivos principais para o fim de um grupo, porque o intenso nível de trabalho exigido por essas empresas muitas vezes leva os idols a não renovarem seus contratos. Ou eles rompem antes dos 7 anos, né, por questões como brigas judiciais, por melhores condições de trabalho, ou retorno financeiro que não há, ou atraso com os pagamentos dos seus salários. Então, são aspectos que são válidos, mas que no público acabam manchando a imagem do grupo, né? Essa imagem de positividade, neutralidade, de inocência. Então, acaba afastando esses grupos da mídia. E quando eles estão na mídia é no aspecto negativo, né, de eles estão processando a empresa, então acaba rompendo esse ciclo de autoprodução também, né? Eles não conseguem estar tão constantemente na mídia como é o esperado e o desejado para a manutenção da imagem, além desse rompimento, né, com esses aspectos negativos, digamos assim. Outro aspecto que leva ao fim do grupo de K-pop seria as polêmicas, né, que podem ser também manifestadas por essas brigas judiciais, mas também por saída dos integrantes, né, e a saída desses integrantes podem acontecer por escândalo de namoro, por envolvimento com drogas, problemas familiares, bullying. Então, aspectos até da vida anterior ao debut da pessoa influenciam na sua carreira, e às vezes essa pessoa é expulsa do grupo pela empresa, ou ela é convidada a se retirar, e a imagem do grupo às vezes não consegue se manter relevante como antes. O alistamento militar já é mais os grupos masculinos, né? Porque existe o alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul de 2 anos. Então, às vezes, a saída de alguns integrantes dos grupos, que são os integrantes mais populares, por exemplo, afeta na dinâmica de popularidade. E por ser um processo que, por vezes, é longo, né? 2 anos, a relevância desse grupo não se mantém. Então, a estrutura e a imagem antes consolidada começa a decair às vezes. E às vezes o integrante vai para o alistamento militar por causa de polêmica. Aí ele vai meio que ficar lá um pouquinho escondido, vão esquecer dele, mas às vezes não se esquece e torna toda essa imagem bem complicada. Já o etarismo e os padrões de beleza afetam a possibilidade de longevidade dos grupos, né? Porque o K-pop busca transmitir uma imagem jovial através de seus idols, né? Que são selecionados não apenas pelo talento, como eu disse, cada vez mais é mais comum a gente ver crianças, né, 13, 14 anos debutando nos grupos de K-pop. Então, a gente também deve levar em consideração que à medida que novas tendências de beleza emergem, grupos que não conseguem se reinventar e se alinhar a essas novas necessidades começam a perder relevância. E isso exige que os artistas estejam em constante adaptação, não apenas em termos de música, mas também de aparência. Como eu venho enfatizando, né? A estética e a ética idol são fundamentais aqui. Então, porque a estética do K-pop é projetada para maximizar seu valor de mercado. E uma vez que o grupo deixa de gerar lucro,
ou não se encaixa mais nessas tendências, ele pode ser descartado pela empresa. Então isso reforça novamente a ideia de que os artistas são em grande parte produtos, né? Então, com isso, eu busco dizer que o K-pop está inserido dentro de uma lógica que vai além da música, é englobar a aparência como também um aspecto fundamental. Não é à toa que existe, como eu estava dizendo, essa ética idol, né? E essa estética também. Então, tudo isso que eu trouxe aqui para fechar caracteriza a necessidade de uma forte imagem do K-pop como uma mercadoria que vai além da música. Então, esse ciclo de consumo acelerado, onde a aparência e a renovação constante são mais importantes do que a continuidade e longevidade do grupo, reflete nas dinâmicas de exploração e descarte que caracterizam esse capitalismo cultural contemporâneo, né? Então é um pouco dessa reflexão que eu busco trazer aqui para o meu trabalho. Eu espero que eu tenha apresentado de uma forma sucinta e objetiva. E muito obrigada.